Neste curso, nós vamos aprender o que é o HTML, como marcar o conteúdo e como se comporta o nosso conteúdo no navegador. Nós estamos querendo criar um site, então a gente precisa do navegador para tudo. A gente precisa que o navegador entenda o que a gente está falando. A gente precisa se comunicar com ele de uma forma que ele entenda. Antes de mais nada, a gente vai pegar o nosso conteúdo já criado e vamos colar no nosso editor de código. Se vocês repararem, existe quebra de linha, existem acentos que estão funcionando. Todo esse conteúdo aqui ele está aparecendo de uma forma certa. Vamos então salvar esse arquivo. Vamos salvar esse arquivo com o nome de index.html. Esse arquivo vai ser usado por nós no navegador. Se abrirmos o nosso arquivo index.html no Google Chrome, por exemplo, veremos que não houve quebra de linha, os acentos não estão funcionando, ele não está da forma como nós criamos o arquivo de código. O que acontece? Dizer que um arquivo é HTML não é suficiente para que o navegador consiga entender cada um desses pontos, cada uma dessas linhas. A gente precisa se comunicar com o navegador, a gente precisa dizer para ele o que são cada uma dessas linhas. E para isso, o HTML funciona com as tags. Uma tag ela é composta por um sinal de menor, um nome de uma tag e um sinal de maior. Esse é o conteúdo de uma tag, esse é o nome dela. Isso é o que diz o que ela é. Dentro dessa tag a gente vai botar um conteúdo. Mas eu disse que a tag envolve o conteúdo. Ela precisa iniciar e terminar. Então, depois do conteúdo, a gente vai ter um sinal de menor, uma barra para indicar que a gente está fechando e o nome da tag novamente com sinal de maior. Isso é marcação com HTML. A gente pega um conteúdo e envolve ele com tags. Essa tag aqui, por exemplo, não existe o nome tag. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para poder mostrar isso para vocês. Vamos deletar isso aqui e vamos começar a marcar o nosso conteúdo. Por exemplo, essa primeira linha ela é o título. Ela é o parágrafo mais importante do nosso conteúdo. Existem vários tipos de parágrafo. Se olharmos, por exemplo, uma folha de jornal, veremos que existe o título, que é maior, ele tem uma fonte maior e ele é em negrito. Existe o subtítulo, que tem uma fonte um pouco menor, mas ainda está em destaque. E existem os parágrafos de texto. Todos esses títulos, todos esses inícios de conteúdo, eles são marcados com a tag H, de heading. Essa tag, ela vai de 1 até 6. Então a gente tem o heading 1, o heading 2, o heading 3 e por aí vai. O heading é uma tag muito grande e a gente precisa sempre pensar que a gente tem que economizar o que a gente está escrevendo. Sempre sejam preguiçosos. O heading, a gente não escreve heading inteiro, a gente escreve somente H. E aí, como eu falei que a gente tem 6 tipos de heading, a gente tem que dizer para o navegador qual que a gente está usando. Nesse caso, estamos usando o heading 1, que é o principal. Ao final do conteúdo, vamos fechar a tag H1 e vamos no nosso navegador ver o que aconteceu. É visível que aconteceu uma diferença aí, né? Vocês podem reparar que o texto está negrito, que houve a quebra de linha no final. Alguma coisa mudou, o navegador começou a entender o que a gente está falando. Vamos pegar então a localização da vaga. Ela também é um título. A localização também é um início de um conteúdo. Ela é a parte principal de onde é o local da vaga. Então a gente vai botar aqui um outro tipo de cabeçalho, um outro tipo de título. A gente vai botar aqui o heading 2. Vamos terminar a marcação com barra H2.
se voltarmos no nosso navegador, veremos que ele também respondeu a essa tag. A fonte está um pouco menor, mas ela também está em negrito e ela também está quebrando linha no final. Perfeito, é isso que a gente quer. Se olharmos para o Rio de Janeiro é só um parágrafo de conteúdo referente à localização da vaga. Então, como o Rio de Janeiro é um parágrafo, a gente não pode usar uma tag de título. A gente tem que usar a tag de parágrafo. E a tag de parágrafo é a tag P, de paragraph. Só que o programador é preguiçoso, então a gente sempre abrevia a tag que a gente está usando. Então vamos usar aqui o P para marcar o parágrafo e vamos fechar isso com outro P. Perfeito, ele quebrou a linha novamente, ele manteve a fonte do jeito que a gente queria. Ele é só um parágrafo de texto. Então ele não está botando negrito, ele não está aumentando o tamanho da fonte. É exatamente isso. Além disso, temos as responsabilidades da vaga aqui. Essas responsabilidades, elas são o mesmo nível de subtítulo da localização. Se elas são o mesmo nível, a gente tem que usar a mesma tag. Ela não é mais fraca ou mais forte, ela não é o título principal ou o subtítulo. Ela é um dos subtítulos da página e ela deve ficar igual. Então vamos aqui também marcar com a tag H2. Terminando o conteúdo com /H2. Perfeito. É isso que a gente queria. E voltando para o nosso texto, vamos acabar de marcar o nosso conteúdo, já que a gente já entendeu a dinâmica. Nessa linha aqui, a gente tem um parágrafo. Nessas duas linhas aqui, a gente tem outro H2. Esse texto aqui também é um parágrafo. E esse outro subtítulo aqui das condições da vaga também é outro H2. Por fim, este parágrafo, a gente marca ele com a tag P. E pronto. Nosso conteúdo está todo marcado. Vamos voltar para o navegador para ver o que aconteceu. Legal. Era isso que a gente queria. Nós agora temos um título que está em destaque com uma fonte maior em negrito. Nós temos subtítulos que estão em negrito com fontes maiores. Nós temos conteúdo de texto, que são os dados da vaga, e eles se repetem 4 vezes, para as condições, para a experiência, para as responsabilidades e para a localização da vaga.